pessoal, bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que tenham aproveitado esses dias aí que nós tivemos de recesso escolar, né, que tenham dado para descansar um pouco e que estejam todos dispostos para darmos continuidade com os nossos estudos. E nessa aula de hoje nós vamos introduzir aqui o ensino da geometria plana e vamos falar sobre triângulos. Então, o que é um triângulo? Dados 3 pontos ABC não colineares. O que são pontos não colineares? São pontos que não estão alinhados, que não estão sobre uma mesma reta. Então, chama-se de triângulo ABC a união dos segmentos AB, AC e BC. Então, preste atenção, aqui nesse triângulo aqui nós temos 3 pontos aqui, o ponto A, B e C. Quando nós unimos esses pontos, ó, o ponto A ao ponto B, o ponto A ao ponto C e o ponto B ao ponto C, então nós formamos uma figura geométrica. Essa figura é um triângulo, que é um polígono de 3 lados. Vamos falar aqui sobre os elementos de um triângulo. Então, o triângulo vai ter os vértices, ó, que aqui são representados por vértice A, vértice B e vértice C. Temos também os lados, ó, os lados AB, AC e BC. Temos os ângulos internos, que aqui foram chamados de alfa, beta e gama, e temos também os ângulos externos, que esses ângulos aqui é um pouco novo para vocês não conhecem ainda. Então, como é formado um ângulo externo? Quando nós pegamos aqui, por exemplo, aqui nós temos o lado AB e temos o lado AC. Preste atenção que esse lado AC foi prolongado. Então, esse prolongamento aqui com o lado AB forma um ângulo e esse ângulo é chamado de ângulo externo. No caso aqui, o ângulo A. Da mesma forma, o ângulo B e o ângulo C. Então, o ângulo B, ó, nós temos aqui o lado BC, temos o prolongamento do lado AB e aqui formou o ângulo B, que é um ângulo externo também. O ângulo C também, ó, temos o lado AC, o prolongamento do lado BC e formou-se o ângulo C. Mais adiante nós vamos falar um pouco mais sobre esses ângulos externos. Vamos agora para a classificação de um triângulo. Então, um triângulo ele pode ser classificado quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. Em relação à medida dos lados, os triângulos eles podem ser equilátero, isósceles e escaleno. Quando o triângulo vai ser equilátero? Quando tem 3 lados com medidas iguais, ó. Preste atenção que esse triângulo aqui, ó, todos os lados possuem a mesma medida. Então, ele é um triângulo equilátero. Quando o triângulo vai ser isósceles? Quando tem 2 lados com a mesma medida. Então, nesse triângulo, esses 2 lados possuem a mesma medida. Então, ele é um triângulo isósceles. Quando o triângulo vai ser escaleno? Quando todos os lados têm medidas diferentes. Então, quando isso acontece, nós dizemos que os triângulos são escalenos. Agora, quanto à medida dos ângulos, como nós podemos classificar esses triângulos? Então, eles podem ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Quando o triângulo vai ser acutângulo? Quando todos os ângulos internos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Então, nesse triângulo ABC aqui, todos os ângulos possuem medidas menores que 90 graus. Portanto, ele é um triângulo acutângulo. Quando o triângulo vai ser retângulo? Quando um ângulo interno é reto, ou seja, tem medida igual a 90 graus. Então, nós temos um ângulo reto aqui e esse ângulo é um triângulo retângulo. Quando o triângulo vai ser obtusângulo? Quando um dos ângulos internos é obtuso, ou seja, quando a sua medida é maior que 90 e menor que 180. Então, quando nós temos um ângulo obtuso, então o triângulo é obtusângulo. Vamos aqui agora para algumas propriedades dos triângulos. Então, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. Então, quando nós temos um triângulo e somamos os seus ângulos internos, essa soma sempre tem que dar igual a 180. Essa é uma propriedade válida para os triângulos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para provarmos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, calcule o valor de x no triângulo a seguir. Ó. Nesse triângulo aqui, os ângulos foram representados por 2x, 3x
e 4x. Então, nós vimos que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, somando aqui, 2x mais 3x mais 4x, essa soma tem que dar igual a 180. Somando 2x mais 3x, 5x, mais 4x, 9x. Então, 9x é igual a 180. X vai ser igual a 180 dividido por 9 e 180 dividido por 9 dá igual a 20. Então, o valor de x é igual a 20 graus. Aí, na questão, está pedindo apenas o valor de x. Mas se, por exemplo, se pedisse o valor de cada ângulo, era só substituir aqui, ó. Esse ângulo mede 2x, então x é 20, 2 vezes 20 dá igual a 40. Então, esse ângulo é igual a 40 graus. Esse outro ângulo aqui mede 3x, x é 20, então 3 vezes 20, 60. E esse daqui é 4x, 4 vezes 20 dá igual a 80. E somando aqui 60 mais 40 dá 100, 100 mais 80, 180. Portanto, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Vamos aqui para a segunda propriedade. Essa propriedade aqui fala dos triângulos equiláteros. Então, os ângulos internos de um triângulo equilátero são todos iguais a 60. Então, aqui está dizendo que quando nós temos um triângulo equilátero, ou seja, que tem as medidas dos lados iguais, então está dizendo que as medidas dos ângulos internos também vão ser iguais e todos vão medir 60 graus. Então, vamos provar isso aí. Nesse triângulo aqui, a gente chamou cada ângulo interno de x, já que essa propriedade está afirmando que eles são iguais. Então, somando aí x mais x tem que dar igual a 180, que é a soma dos ângulos internos. Então, 1x mais 1x, 2x, mais 1x, 3x. Então, 3x é igual a 180, x vai ser igual a 180 dividido por 3, x é igual a 60 graus. Então, portanto, está provado que em um triângulo equilátero, os ângulos são iguais e todos os valores aqui, no caso, vão medir 60 graus. Vamos falar um pouco mais agora sobre os ângulos externos, que a gente lá no início da aula já falou um pouquinho sobre eles. Então, são aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Olha, aqui nós temos os ângulos externos, alfa, beta e gama, como são formados. Ó, por exemplo, esse ângulo alfa aqui foi formado como? Nós temos o lado AC, foi prolongado o lado AB e esse prolongamento com o lado consecutivo formou um ângulo. E aqui nós temos o ângulo alfa, que é um ângulo externo. Da mesma forma, o ângulo beta e o ângulo gama. Então, em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. O que significa isso aqui? Olha, aqui nós temos, por exemplo, o ângulo alfa. Vamos chamar aqui esses ângulos internos. Chamar aqui de A, esse ângulo aqui de B e esse ângulo aqui de C. Essa propriedade está dizendo o quê? Olha, que o ângulo externo vai ser igual ao quê? Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo alfa, esse ângulo alfa vai ser igual ao quê? A soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, a alfa vai ser igual a quem? A B mais C, que são os ângulos internos não adjacentes a ele. O ângulo beta vai ser igual a quem? Vai ser igual a A mais C. E o ângulo gama vai ser igual a A mais B. Certo? Então, essa propriedade aqui é uma propriedadezinha dos ângulos externos. Agora, vamos fazer alguns exemplos para que vocês possam entender melhor essa propriedade. Então, aqui está dizendo, determine a medida do ângulo externo alfa na figura a seguir. Aqui nós temos a alfa e temos os dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, pela propriedade, nós vimos o quê? Que alfa vai ser igual a 60 mais 40. Então, alfa vai dar quanto? 60 mais 40, 100. Então, o ângulo alfa é igual a 100 graus. Outro exemplo aqui, ó. Encontre o valor dos ângulos x, y e z. Olha, esses ângulos aqui são ângulos internos, certo?
E aqui na questão, ó, nós temos apenas dois valores dados, que são o quê? Dois ângulos aqui externos. Então, como a gente pode encontrar esses ângulos internos aqui, ó? Vamos começar com o x. Preste atenção que esse ângulo aqui é 75 mais x, ó, forma um ângulo raso. E um ângulo raso mede igual a 180 graus. Sua medida é igual a 180 graus. Então, se nós somarmos aqui, ó, x mais 75, esse valor tem que dar igual a 180 graus. Então, vamos encontrar o valor de x. X mais 75 tem que dar igual a 180 graus. Então, x vai ser igual a quanto? A 180 menos 75. E 180 menos 75 dá igual a 105 graus. Encontramos o valor de x. Vamos encontrar o valor de y, do mesmo jeito. Ó, 120 mais y tem que dar igual a 180. Então, y mais 120 vai ser igual a 180. Y vai ser igual a 180 menos 120. E y vai dar igual a 60. Já encontramos também o valor de y, que deu 60 graus. Falta encontrar apenas o valor de z. Olha, o valor de z está simples. É só nós somarmos os ângulos internos, que a gente viu que essa soma dá 180, ou seja, x mais y mais z tem que dar igual a 180. Nós já encontramos o valor de x, que é 105. Já encontramos o valor de y, que é 60, e vamos encontrar o valor de z. Então, somando aqui 105 mais 60, dá 165, mais z, que é igual a 180. Então, z vai ser igual a quanto? A 180 menos 165. Então, z vai dar igual a 15 graus. Então, encontramos os valores aí de x, y e z, certo? Então, vai ficar como x aqui deu 105, y deu 60 e z deu igual a 15. Bom, pessoal, se somarmos aqui, ó, 60 mais 105 mais 15 dá igual a 180. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre triângulos. Vocês podem estudarem também no livro didático de vocês. Esse conteúdo encontra-se lá na página 70, 71, 72 e 73. Vocês podem também resolverem as atividades que estão lá. Eu também postei uma atividade no Classroom, vocês vão resolver. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, certo? Então, tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e na próxima semana nos encontraremos novamente, se assim Deus nos permitir. Tchau e um forte abraço a todos.